Atos capítulo 4. Capítulo 3, desculpe, irmãos, versículo 11. Já está aqui no telão. Eu estava lendo esta palavra, meditando. Depois que a Miriam saiu para o ensaio da orquestra, que hoje eu ainda dei mais uma lida. Vamos ver o que o Senhor estará falando aos nossos corações aqui. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 3:11. E apegando-se o homem a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao pórtico chamado de Salomão. Pedro, vendo isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos estáis admirados deste homem? Ou por que fitais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificai-o a seu servo Jesus, a quem vos entregastes e perante a face de Pilatos negastes, quando este havia resolvido soltá-lo. Mas vós negastes o santo e justo, e pedistes que se vos desse por homicida. E o matastes, o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé em seu nome fez o seu nome fortalecer a este homem, que vedes e conheceis, sim, a fé que vem por ele, deu a este homem na presença de todos vós esta perfeita saúde. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra, e que o teu Espírito Santo tenha liberdade para me usar pela tua misericórdia nesta noite e falar aos nossos corações aquilo que lhe apraz, o que a igreja precisa, o que nós precisamos, e que ao sairmos daqui, possamos sair daqui, Senhor, fortalecidos, corrigidos, edificados pela tua palavra, em nome de Jesus. Podeis tomar assento. Irmãos, nós vemos aqui dentro desse texto, da palavra do Senhor, algumas coisas tão maravilhosas, porque houve ali no início do capítulo 3, a cura daquele homem que estava ali na porta do templo, chamada Formosa, pedindo esmolas. E todos nós conhecemos a história e sabemos que Pedro e João subiam ali a hora nona para orar, e aquele homem pedindo aquela esmola, como era de costume, ele disse para ele, certamente, me dá uma esmola, me ajude. E olhou certamente Pedro e João para o outro, e eles disseram, não temos ouro e nem temos prata, mas o que nós temos, isso nós te damos. E disse, levanta, anda, seja curado, seja restaurado. Eu já começo essa mensagem perguntando para mim e para você, o que nós temos? Eles não tinham ouro, eles não tinham prata, mas eles tinham algo muito mais poderoso, valoroso, do que a prata e o ouro. Quando nós olhamos aqui, eu vejo e leio o livro de Atos dos Apóstolos, eu fico observando que como pastor da igreja, o meu desejo parece que é que a nossa igreja seja como a igreja primitiva. Mas às vezes nós não queremos que seja perseguida, nós não queremos que ninguém morra, mas a parte desejosa é a parte do poder, da comunhão, da satisfação que eles tinham quando abraçaram a fé salvífica em Cristo Jesus.
A alegria era tão grande que eles resistiam às perseguições, eles não importavam com as situações, eles não resistiam, aliás, eles davam a sua vida por amor a Cristo. E quando Pedro e João vai chegando naquele templo para orar, é tão interessante porque era uma situação corriqueira, certamente, aquele homem ali na porta. Mas eles tinham um propósito pelo qual eles estavam subindo para a oração. Era buscar a face do Senhor. A oração, irmãos, quando nós temos propósito de buscar a presença de Deus, você pode ter certeza que haverá resultados. Haverá coisas maravilhosas que irão acontecer. E quando eu vejo aqui dentro desse texto, eles estavam preocupados em buscar a presença do Senhor. Hoje, às vezes, nós ficamos admirados, é bonito, é maravilhoso, com grandes templos suntuosos, bonitos, os congressos e tantas outras coisas que são importantes, mas não são mais importantes do que a presença de Deus na nossa vida, do que o poder de Deus. Um dia faz, outro dia desmancha, igual a gente está aqui, né? Faz, reforma, tira, coloca, muda, e as coisas vão acontecendo. Mas quando nós vemos hoje, e precisamos nos posicionarmos, eu venho lá desde sexta-feira da conferência missionária, pensativo, desde o dia que a Elisângela disse, pastor André, nós queremos que o senhor faça a abertura ali com a ministração da palavra. Eu venho preocupado, orando a Deus, não simplesmente por estar ali, mas por perceber a necessidade, como pastor, como regional, das igrejas que estão debaixo, né, da autoridade que Deus colocou nas minhas mãos. E pensando, Senhor, glória a Deus, que cresceu, temos várias congregações, o trabalho está indo. Mas o mais importante que o Senhor colocou no meu coração e analisando, começando aqui da nossa regional, é como está a nossa vida com o Senhor, a nossa comunhão com o Senhor. Nós não podemos apenas ficar vivendo de passado, da igreja primitiva, dos irmãos Daniel Berg, Gunnar Ving, do início das Assembleias de Deus. Estamos aí ministrando o curso de diáconos, pastor Manuel, filho, e eu estou ali dando apoio, a gente vendo que maravilha, aprendendo. Os irmãos choraram, se emocionaram ao ver a história das Assembleias de Deus, o poder, a forma que Deus agiu, a maneira que Deus trabalhou. Ficaram emocionadas de saber que o Gunnar Vingre, Daniel Beck tinham dinheiro para vir para o Brasil, e quando eles passam por uma igreja, e indo até o local onde eles pegariam o navio, Deus diz para eles, pegue esse dinheiro e entregue para o pastor desta igreja. Ele disse, Senhor, mas é o dinheiro de nós viajarmos. Ele disse, entregue. E eles entregaram aquele valor. E partiram para outra cidade. Antes de vir, muitos irmãos já sabem dessa história. E quando eles estavam ali, Deus usou outro pastor daquela cidade. E é interessante que o Senhor tinha mandado a data, o momento deles pegarem o navio. E eles chegaram lá e alguém disse, não, mas não é tempo do navio ir para o Brasil hoje. Não é o dia. Mas naquela igreja, Deus usou os irmãos. E eles receberam 3 vezes mais o valor que eles haviam contribuído na igreja anterior. E alguém deu a notícia, olha, não tinha um navio, mas tem um navio no porto, que ele vai seguir viagem, não era dia, mas ele vai para o Brasil, vai para o Pará. É o poder de Deus, é o agir de Deus, é a maneira de Deus trabalhar. É lindo, é maravilhoso ouvirmos os testemunhos dos nossos pais da fé. Mas quando nós olhamos aqui, para esse texto, nós precisamos de entender algo na nossa vida, e relembrarmos, e vermos que a igreja do Senhor
diante dos dias que nós estamos vivendo, diante de tantos escândalos, diante de tantas mazelas, diante de tantas pessoas caindo da fé. Hoje a mídia, se você escorregar ali na esquina, tem alguém te filmando e já mandando e querendo ganhar dinheiro em cima da sua queda. As coisas estão assim. Mas o que Deus falava no meu coração, e eu compartilho com a igreja do Senhor nesta noite: precisamos causar admiração a esse mundo. O mundo ainda precisa saber que há um povo, como foi pregado aqui, que está preparado, aguardando a trombeta tocar, e é um povo que muito em breve vai sair desta terra. Mas enquanto aqui vivermos, enquanto nós estamos, porque não sabemos se é hoje, amanhã, o ano que vem, ou daqui a 10 anos, a volta do Senhor, nós precisamos nos posicionarmos. Nós precisamos nos colocarmos diante do nosso Deus e vermos aqui que quando nós nos posicionamos diante do Senhor, no versículo de número 2, capítulo de número 12 de Atos dos Apóstolos. Põe para mim aí, Júnior. Vamos ver o que está dizendo a palavra do Senhor. Aleluia. E todos estavam dizendo uns para os outros. O que quer dizer isto? O que quer isto? O que aconteceu? Tinham matado Cristo? Parece que a igreja estava dispersa. Parece que tudo estava tranquilo. Até que veio do alto o poder do Senhor. Aleluia. Revestiu aqueles irmãos ali. Capítulo 2 vai dizer sobre a descida do Espírito Santo. E naquele momento ali, eles puderam ver algo diferente acontecendo. Irmãos, nós estamos entrando num patamar, numa situação que hoje nós somos uma igreja pentecostal. Se a gente começar a dar glória a Deus, tem alguém incomodado. Se a gente chorar na presença do Senhor, tem alguém incomodado. Se alguém falar em línguas estranhas, tem alguém incomodado. Se Deus tomar alguém em profecia, tem alguém incomodado. Mas quando o Espírito Santo está atuando na igreja, irmãos, tem salvação, tem libertação, tem cura divina, tem milagres acontecendo. E a gente vai se fechando. Nós vamos ficando tão assim. E daqui a pouco a gente não pode mais derramar uma lágrima. A gente não pode mais orar um pouquinho mais alto. Um dia o irmão disse: pastor, olha que eu não oro tão alto. Eu acho que não precisa de senhor orar alto. Eu disse: irmão, eu não sei aonde você nasceu na fé. Mas eu nasci na fé. E a nossa igreja era tão pequenininha, e tinha um ciclo de oração tão animado, que é lá que a gente orava, e a gente não ficava prestando atenção se um estava orando mais alto do que o outro. Nós estávamos alegres, e depois de alguns meses de salvação, aceitado a Cristo, eu fui selado com o Espírito Santo, irmão, no ginásio Rio Vermelho, que o pastor contava 200, agora é 250 batizados com o Espírito Santo, é 300. Irmãos, a glória do Senhor enchia. Tem pessoas que não sabem a nossa história, que não conhecem o poder de Deus, e às vezes fica querendo nos calar, nos deter. Não estou falando de meninice, de falsas profecias, de coisas da carne, mas de poder de Deus, de sentir a presença do Senhor. Irmãos, a gente não está mais no tempo de estarmos na igreja apenas para cultuar de qualquer maneira e sair daquela porta e voltarmos a sermos do mesmo jeito. Não. É tempo de nós posicionarmos, de nós nos colocarmos à disposição do Senhor. E como eu disse, tem muitas coisas acontecendo no nosso meio. Mas ainda tem um povo que vai morar no céu.
Ainda tem pastores de Deus na terra dos viventes. Ainda tem profeta de Jeová na terra dos viventes. Ainda tem homens e mulheres corajosos de Deus, que são cheios do Espírito Santo e que ninguém vai os calar e nem vai os deter. Aleluia! E nós vemos aqui algo importante. A gente não pode apenas ser um grupo de pessoas que sentamos nessas cadeiras, domingo, terça, escola dominical, quinta, ouvimos a mensagem, foi bonito a apresentação do grupo tal, foi maravilhoso e voltamos para a nossa casa. Não. E o Senhor falava comigo, que Ele quer um povo cheio de graça. Levanta a sua mão para o alto, diga: Senhor, me encha da tua graça. Eu quero ser cheio de graça. Seja cheio da graça de Deus, irmão. Não se conforme apenas de entrar e sair destas portas. Seja cheio da graça de Deus. Aleluia. Seja cheio do poder de Deus. Deus quer usar a sua igreja. Deus quer uma igreja cheia de poder. A gente não precisa de inventar que Deus está nos usando. A gente não precisa de inventar que estamos cheios do Espírito Santo. Irmãos, se nós chegarmos mais pertinho de Deus, a graça do Senhor vai nos encher, o poder de Deus vai derramar sobre as nossas vidas, e quando a gente menos imaginar, o Espírito Santo está selando, batizando, renovando, entregando dons espirituais para a sua igreja. Aleluia! Cheios de ousadia. Nós não podemos, obreiros, acomodarmos e sentarmos nesse púlpito, nesta casa, e simplesmente marcarmos presença e ainda sair chateado se o pastor não der oportunidade. Nós não podemos, orquestra, apenas estar aqui tocando instrumento e a gente não tem graça de orar na hora da oração. A gente não derrama lágrimas na presença do Senhor. Quando vocês tocarem, tem uma graça sobre a vida de vocês, tem um poder sobre a vida de vocês, que até o inimigo vai bater em retirada, porque é um povo adorando e glorificando o nome do Senhor. Nós não podemos conformar na hora da oração, fazendo fila para beber água. É hora de orarmos e buscarmos poder de Deus. Não é hora de ficarmos batendo papo no culto. É hora de dizer: Senhor, eu preciso ser cheio da tua graça. Eu estou vazio, mas o Senhor pode me encher. Senhor, eu estou fraco, mas o teu poder me aperfeiçoa na minha fraqueza. Aleluia. Glorificado seja o teu nome. Nós precisamos de ser um povo que não desanima diante dos problemas. Irmãos, quantos crentes que não podem passar um problema, e às vezes é um probleminha, ele está desanimado. Irmão, por que você não está vindo para a igreja? Ah, estou desanimado, pastor. O que foi, irmão? Quebrei a ponta da unha do dedão. Parece que Deus não me protegeu, bati o dedão na pedra. Estamos vivendo esses dias, mas o Senhor está nos chamando para ser um povo que não desanima, que canta ainda aquele corinho: não desanima, a luta vem e passa, não desanima não, irmão. Eu olho para mim e para você nesta noite e digo: não desanima não, irmão. Essa luta vem e passa, mas nós vamos permanecer com a nossa fé inabalável no Senhor. Nós vamos permanecer adorando, nós vamos permanecer fazendo a obra, nós vamos permanecer exaltando o nome do Senhor. Os problemas não irão nos deter, mas vai nos fazer crescer e ter testemunhos para dar na casa do Senhor e neste mundo aí fora. Não permita que os problemas te detenham. Pastor, perdi o emprego, agora não vem para a casa do Senhor. Irmão, é que você tem que vir. Jesus, enquanto o Senhor não abrir a porta, eu estou no ciclo de oração, eu estou no culto à noite, eu estou na escola dominical. Tudo que eu não podia fazer por causa do trabalho, agora eu posso. E estou junto do culto no lar, vou fazer a tua obra até que o Senhor abra a porta. Aí sabe o que acontece? Quando você está adorando, Deus está abrindo portas.
Deus está entrando com a providência. Agora você ficar em casa desanimado, murmurando, dizendo, eu era dizimista e Deus permitiu fechar esta porta. Irmão, se Ele permitiu, tem coisa maior lá na frente. Adora Ele, glorifica Ele, não desanime. Os dois aqui não estavam desanimados. Pelo contrário, eles estavam animados. E que coisa boa é a gente estar andando junto com gente animada. Irmão, a gente começa a andar junto com o murmurador, que tristeza. Tudo murmura, tudo reclama. Mas quando a gente está junto com gente, que dizendo assim, irmão, fica assim não. Fica firme. Pastor Isaías? Pastor Isaías, como é que o senhor está, pastor André? Estou firme, pastor Isaías. Eles estão orando pelo senhor, continua firme. Irmãos, é assim. Às vezes a gente vê alguém desanimado e desanima ele mais. É mesmo, irmão. Também já vi, não adianta orar muito. Não adianta estar na igreja, também estou na prova. Tem a ousadia do Espírito Santo na tua vida. Quem tem a ousadia do Senhor, irmão, ele diz assim, o choro vai durar uma noite, mas a alegria está vindo aí pela manhã. Algo diferente está chegando pela manhã, aleluia. Glória a Deus. Deus quer fazer desta igreja esse tipo de povo. Deus quer fazer da nossa vida esse tipo de povo, cheio de ousadia, que chega na sua casa, está passando pela luta, chama o seu marido e a sua esposa, ou a esposa, o marido chama a esposa, e diga, o problema chegou, mas nós vamos orar e Deus vai dar vitória. O nosso filho está dando trabalho, mas nós vamos orar e Deus vai mudar a história. Não importa se é hoje, se é amanhã, se é o mês que vem, mas Deus vai agir. E tem ousadia para profetizar. Tem ousadia para falar, Deus vai mudar essa história. Deus vai fazer. Aleluia. E quando nós vemos aqui, aquele povo ali naquela porta, naquele lugar, eles olharam para Pedro, eles olharam para aquele coxo, e a primeira coisa que eles reconheceram, no versículo de número 10 do capítulo 3, que nós lemos, a primeira coisa que eles reconheceram, que era o mesmo que estivera sentado a pedir esmola, mas um pouquinho antes, vamos ver o jeito que aquele homem entrou ali? Aleluia. Irmãos, quando Deus muda a história de alguém, o que o povo viu? E todo o povo viu? Deus mudou a sua história? Então a ordem do Senhor para mim e para você nesta noite é ande. Mas não ande calado, ande louvando, ande adorando, ande glorificando, exaltando o nome do Senhor, porque Deus fez grandes coisas na nossa vida. Eu nunca convidei vocês para um culto dizendo, irmãos, hoje esta reunião é o velório de Jesus. Mas eu sempre convido vocês, vem para a ceia, porque Ele já ressuscitou. Ele está vivo. Nós não estamos aqui prestando culto a um Deus morto, mas estamos prestando a um Deus vivo que passeia no meio dos castiçais. Aleluia. E o povo viu. E o versículo de número 9. E saltando ele, pôs-se em pé 8, né? E andou e entrou com eles no templo. Irmãos, se nós somos um povo cheio da graça, cheio da ousadia, cheio do poder de Deus, nós vamos ver Deus trabalhando, e de repente você vai entrar naquela porta, com alguém que muitos aqui olharem e dizem, não tem jeito para esse. Ele vai entrar saltando, louvando, glorificando. Eu posso imaginar pelos olhos da fé, Pedro e João e aquele homem entrando. E é interessante que quando Deus faz coisas maravilhosas, aquele homem não aguentou, irmãos. O milagre foi grande. O poder que Deus atuou na vida dele foi tremendo. De maneira que ele já entra saltando. Aí quem não sabe da história, quem não conhece diz, será que é mais um doido que chegou aqui para essa igreja? Mais um desses irmãozinhos que tem aí, que é muito eloquente, gosta de pular para cima. E andou e entrou com eles no templo, andando e saltando. E o mais lindo, louvando a Deus.
Aquele irmão, ele entrou com alegria tão grande, irmãos, aquele coxo que agora já tinha sido curado, que ele já entrou louvando a Deus. Eu não sei o hino que ele cantava, mas certamente, se fosse um assembleiando hoje, ele daria: glória a Deus, eu estou feliz, eu estou alegre. E as pessoas começaram a olhar para ele, começaram a vê-lo, aleluia. E a Bíblia diz que eles ficaram surpresos, admirados, maravilhados. Irmão, você crê nesta noite que Deus pode mudar a história de alguém da sua família? E quando entrar naquela porta, tem muita gente que vai ficar surpreso. Tem muita gente que vai ficar admirado daquilo que Deus faz, da maneira que Deus trabalha. Verso 10, pula aí o 9, nós já lemos. E eles conheciam-no, pois ele era o que se assentava a pedir esmola à porta do templo, a Formosa. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Irmãos, é isso que Deus quer da sua igreja. O Senhor não quer simplesmente que a igreja seja conhecida por causa de multidões. As pessoas aí fora precisam de ver que Deus está conosco. A sua rua precisa de ver que Deus está na tua casa. Que quando você pregar, que quando você for chamado para orar, lá na tua vida, na tua casa, tem um Deus que opera maravilhas e faz as pessoas ficarem admiradas. Aleluia! Prossiga aí, Júnior. E apegando-se ao coxo, que fora curado, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. Eu acho lindo isso aí. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: irmãos israelitas, o que vocês estão aí assombrados? O que vocês estão tão maravilhados disto? Vocês esqueceram quem é o Deus a quem vocês estão dentro desse templo adorando? Irmão, aquele povo estava dentro do templo, todo mundo no ritual, adorando. E Deus faz um milagre, e eles ficam atônitos. É como se eles não conhecessem o Deus que eles estavam ali adorando. Irmãos, quantas vezes nós estamos aqui, e a gente não conhece o Deus a qual nós estamos adorando. Nós não sabemos do poder deste Deus o qual estamos adorando. Mas nesta noite, conheça o teu Deus. Tenha intimidade com o teu Deus. Seja cheio da graça do teu Deus. Quando o Senhor operar no nosso meio, que você seja daqueles que diz: eu já sabia, porque Deus já tinha me mostrado. Eu orava por esta causa e Deus ouviu o meu clamor. Eu jejuava por essa situação e Deus mudou a história. É assim que a gente tem que se alegrar. Não é dizendo: meu Deus, o que é? O que aconteceu? Ele disse: por que vocês estão olhando tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos esse homem andar? Irmãos, nós estamos vivendo esse tempo que as pessoas esquecem de olhar para aquele que fez o milagre e estão correndo atrás de quem faz milagre. Ah, o fulano. Aí vai multidão atrás dele. Ele diz: vocês acham que foi pelos nossos próprios méritos? Pela nossa própria força? Pela nossa própria santidade? Que Deus operou? Que nós operamos isso? Ele disse: não. Quem opera no nosso meio, versículo 13, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, de Isaac, o Deus de Jacó, glorificou ao seu filho Jesus. Aí ele começa a dizer: vamos lembrar um pouquinho quem é que curou esse homem? Esse homem que curou ele é aquele que vocês gritaram para que o matasse. Esse homem que vocês levaram até a morte. Mas tem uma coisa: a sepultura que vocês colocaram ele, não puderam detê-lo. Ele ressuscitou. Ele está vivo.
é este, aleluia, que fez o milagre, que mudou a história desse homem, que transformou a história desse homem. Aleluia. Irmãos, às vezes a gente quer fazer tanto esforço, parecendo que o poder é nosso. E quando Deus realiza alguma coisa, a gente quer pegar a glória para a gente. E a Bíblia diz que Deus não dá a sua glória para ninguém. Deus te deu o dom, mas a glória é dele. Deus usa eu e você, mas a glória é dele, o louvor é dele, e tudo é para exaltar o nome dele. E eu finalizo a palavra, mostrando algo importante para nós. Irmãos, está no tempo de nós darmos uma resposta para este mundo. Não é indo para as redes sociais brigar. Não é indo para as ruas querendo brigar por aí. Não. É sermos cheios da graça de Deus. É sermos cheios do poder de Deus. Porque quem é cheio da graça, quem é cheio do poder de Deus, ele não precisa de querer fazer esforço nenhum, porque a presença de Deus está sobre a sua vida. E quando ele dá liberdade ao Espírito Santo, Deus atua. Pastor André, o que o senhor quer dizer com esta mensagem para mim nesta noite? Nós precisamos, irmãos, de acreditar na manifestação do poder de Deus. Às vezes, muitos de nós entramos naquela porta e não acreditamos mais que Jesus batiza com o Espírito Santo. Entramos por aquela porta e não acreditamos mais que Deus cura câncer, que Deus faz milagre, que Deus opera maravilha, que Deus pode mudar a nossa sorte, que Deus pode trabalhar em nosso favor. Nós precisamos de crer. A Bíblia diz que todo aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Irmãos, eu tenho que crer que Deus ainda fala comigo, que Deus ainda usa o seu vaso para falar, que Deus ainda usa esse altar para revelar o oculto e o escondido e entregar a mensagem para restaurar a minha vida. Eu preciso de crer nesse poder. Eu preciso de romper com essa superficialidade. Acostumei a não dar mais glória, acostumei a não falar mais em línguas, acostumei com a igreja, acostumei até com o pastor, acostumei com tudo. Saia dessa superficialidade hoje. Hoje o Senhor está nos chamando para uma vida diferente. Acostumou às vezes ficar sentado nesse banco, reparando, criticando. Hoje o Senhor quer mudar a nossa história. Irmãos, esta igreja vai completar agora 25 anos de ministério em Caldas Novas e 16 que construímos esse templo. Pastor Zé Roberto, fizemos o término aqui. É tempo de nós nos levantarmos. Sabe por que esta igreja chegou até aqui? Porque alguém teve ousadia. Parece uma coisa tão estranha abrir uma igreja, um ponto de pregação e depois passar para um salão em frente a um cemitério. Se hoje ali já é meio assim sombrio, imagina naquele tempo. Mas ali houve jejuns, houve lágrimas, houve alguém que clamou, houve alguém que chorou, que acreditou no poder de Deus. Quando alguém dizia, só uma igrejinha de Vila Nova, um povinho rebelde que abriu ali. O Senhor estava levantando, Ramanagaço de Couvas Nébia, joelhos que choravam e diziam, Senhor, queremos ver almas rendendo aos teus pés neste lugar. Senhor, queremos ver o crescimento da tua obra. E o Senhor levantava e dizia, eu vou dar o crescimento.
Esta obra é minha, homem não vai deter. Eu vou levantar. Deus foi falando, e vem falando, e vem falando, e vem trabalhando, e vem agindo. Porque alguém cheio de graça, alguém cheio de poder. Mas 25 anos se passaram, tantas coisas mudaram, mas Jesus ainda é o mesmo. O Espírito Santo ainda é o mesmo. O templo saiu de lá e veio para cá, e tem vários outros espalhados aqui na cidade, fora da cidade. Mas o Senhor, irmãos, não quer que a gente se acomode e vive rotando, dizendo, o trabalho cresceu. Não, o Senhor está dizendo, agora é tempo de renovo, porque 25 anos se passaram e eu estou mais perto do que antes de arrebatar a minha igreja. Nós precisamos mergulhar. Eu sei que muitas vezes, irmãos, eu pareço chato, fico exigindo, irmãos, vamos orar mais, vamos fazer isso. Mas é porque, irmãos, como anjo desta igreja, o Senhor tem me impulsionado, o Senhor tem me balançado para clamar. Às vezes eu venho de dia para cá e passo nesses bancos e digo, Deus, Tu sabes quem senta neles. Traga renovo, Senhor. Traga avivamento para a Tua igreja. Eu não quero apenas ser um pastor de púlpito, Senhor, mas eu também quero ganhar almas. Eu quero ver esta igreja Te adorando em espírito e em verdade. Eu não quero ver fofoca no nosso meio, Senhor. Eu não quero ver contenda. Eu não quero ver um querendo ser mais do que o outro. Mas eu quero ver um só povo, lutando pelo mesmo propósito, adorando o mesmo Deus, tendo a mesma fé, cheios do mesmo Espírito e se preparando para o mesmo céu. Se coloque em pé, porque já está na hora de eu encerrar o culto. Observe Pedro chamando a atenção dos israelitas. Vocês são filhos de Abraão, têm uma herança de milagre. Parece, pastor Isaías, que ele estava dizendo assim, sabe o Deus do Abraão? É o Deus que ele já estava lá com seus 100 anos e Deus fez um milagre e deu Isaac. E quando menos esperava de Isaac veio Jacó. É o Deus dos nossos pais. Ele estava dizendo para aquele povo, sabe esse milagre aqui? Ele não é novo, ele aconteceu lá atrás, lá atrás. Irmãos, eu te convido nesta noite, para nós buscarmos o Senhor. Vamos servir a Deus com mais seriedade, vamos servir a Deus com mais comprometimento, vamos servir a Deus com a chama ardendo dentro do nosso peito. Aí eu não vou na igreja. Mas se eu não for, o pastor André é terrível, ele enxerga mesmo e já vai mandar uma mensagem para mim, e eu já não sei nem mais o que eu falo para ele, por que eu não estou indo. Não, irmãos, você não viu aí, se não é o pastor Isaías me alertando, eu já estava pensando que amanhã já era terça, doido para estar aqui já na terça-feira. Minha mãe diz, mas você gosta de igreja? Eu disse, é desde que eu nasci na fé, mãe. Nós precisamos nos alegrar no Senhor. Irmão, é você que Deus quer usar. Seja cheio do Espírito Santo. Busque poder de Deus para a sua vida. Quando ninguém estiver lá na sua casa, o pastor não puder ir lá, você tem poder para orar e repreender a enfermidade até do seu corpo. Aprofunde-se. Busque. Saia da superficialidade. Deus tem muito mais. Entra no oceano do Espírito. Pare de apenas molhar os pés. Mergulhe nas águas do Espírito. Se encha do poder. É hora da gente ter coragem. Não há forças que possam impedir a ação de Deus na nossa vida.